Você já parou para pensar: por que o gelo flutua na água? Parece uma pergunta simples, mas a resposta é uma das coisas mais incríveis e misteriosas da natureza e, acredite, é graças a isso que existe vida no planeta Terra. Hoje, você vai descobrir o que acontece dentro de cada molécula de água quando ela congela. E por que esse pequeno detalhe químico impede que nossos oceanos e lagos se tornem blocos gigantes de gelo. Mas, antes de mergulhar nessa explicação, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente transforma curiosidade em conhecimento. Todo mundo já viu isso. Você coloca uma pedra de gelo num copo de água e ela flutua. Só que quase nenhuma substância faz isso. Quase tudo, quando esfria e solidifica, fica mais denso, ou seja, ocupa menos espaço e afunda. Por exemplo, ferro, chumbo, até o próprio ouro. Todos ficam mais pesados por volume quando endurecem. Mas a água é teimosa. Ela faz o oposto, fica mais leve quando vira gelo, e é justamente essa anomalia que salva o planeta. O segredo está nas moléculas. Para entender isso, a gente precisa dar um zoom no nível microscópico. Cada molécula de água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, o famoso H2O. Essas moléculas são como ímãs. O oxigênio puxa os elétrons mais para ele, deixando um lado da molécula com carga negativa e o outro positiva. E é aí que acontece a mágica. Elas se atraem umas às outras, formando as chamadas ligações de hidrogênio, uma espécie de cola entre as moléculas. Enquanto a água está líquida, essas ligações se formam e se quebram o tempo todo, o que permite que as moléculas fiquem bem juntinhas. Mas quando a temperatura cai e a água começa a congelar, as moléculas se alinham, formam uma estrutura cristalina hexagonal cheia de espaços vazios. Resultado: o volume aumenta, a densidade diminui e o gelo flutua. A matemática por trás do gelo. Vamos colocar em números. A densidade da água líquida é de aproximadamente 1000 gramas por centímetro cúbico. Já a do gelo é 0,917 gramas por centímetro cúbico. Essa diferença de cerca de 8% é o que faz o gelo boiar. Em outras palavras, o gelo ocupa mais espaço com a mesma massa. E mais, a água tem um comportamento ainda mais estranho. Ela é mais densa a 4 graus do que a 0 graus. Ou seja, antes de congelar, a água mais fria sobe e a um pouquinho mais quente desce, criando correntes que ajudam a distribuir calor nos lagos e oceanos. É um comportamento que parece simples, mas muda toda a dinâmica da vida na Terra. Agora imagine se fosse o contrário. Se o gelo afundasse, os lagos congelariam de baixo para cima. A camada do fundo viraria gelo primeiro, e cada inverno adicionaria mais uma camada sólida até que tudo virasse uma massa congelada. Os peixes, as plantas aquáticas, o plâncton, tudo morreria. Mas como o gelo flutua, ele forma uma camada na superfície que funciona como um cobertor térmico natural. Essa camada impede que o frio congele toda a água abaixo e mantenha a temperatura ideal para a vida continuar lá embaixo, mesmo no inverno rigoroso. Graças a isso, ecossistemas inteiros sobrevivem sob o gelo, e o equilíbrio do clima se mantém. Sem essa propriedade, talvez a Terra fosse um planeta completamente diferente. Essa mesma flutuação do gelo também influencia o clima global. O gelo reflete a luz do Sol. Isso é chamado de albedo. Quanto mais gelo existe, mais luz é refletida, e menos o planeta aquece. Por outro lado, quando o gelo derrete, a água escura dos oceanos absorve mais calor, acelerando o aquecimento global. Ou seja, até o comportamento microscópico da água está conectado com as grandes mudanças climáticas que vemos hoje. Então, da próxima vez que você colocar gelo no seu copo, lembra: esse simples pedacinho flutuante é um lembrete de como a natureza é perfeita nos mínimos detalhes. Um pequeno truque químico que literalmente mantém a vida na Terra. Se você curtiu essa explicação, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com aquele amigo que adora uma curiosidade científica. Porque o conhecimento, assim como o gelo, flutua melhor quando se espalha.